Sim, Senhor. E tudo aquilo que não provém do Senhor seja tirado e eliminado. Que possamos, Senhor, compreender, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Salvador, colocamos a nossa vida diante de Ti. E que nesse dia, nesta manhã de domingo, Senhor, no primeiro domingo do mês de dezembro, possamos aprender do Teu Santo Espírito, nosso Consolador, o que fará estabelecer a glória do Teu Filho unigênito e a verdade do Teu reino. Ah, Senhor, que caia sobre nós um temor tal para vivermos o que a Tua palavra vai falar aos nossos corações. E que tudo seja para a Tua honra, que tudo seja para a Tua glória, que tudo seja para a Tua verdade e louvor. Porque, Senhor, uma coisa sabemos: a nossa alma é eterna. Então, Senhor, um destino ela terá: ou a vida eterna contigo, ou a morte eterna com Satanás, aonde há ranger de dentes, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. A nossa alma é eterna. E o Senhor a constituiu para expressar e para viver o que faz parte do Teu reino e eternamente contigo. Então que todo embaraço seja eliminado. É o que nós oramos. Todo embaraço que nos impede de viver essa verdade, em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador, seja eliminado. Todo esse embaraço seja eliminado, que nos impede de ter essa vida, na presença, e tendo o Teu Filho unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo, como nosso Salvador, nosso Senhor. Elimine esse embaraço. Não deixe nada impedir essa verdade de ser vista e vivida por nós, porque eternamente queremos as moradas celestiais. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. E vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a verdade e todo louvor. Bom dia, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Shalom, amada igreja. Se assente no nome do Senhor Jesus Cristo. Estava com saudade, né? Como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Não é verdade? Então hoje vamos aprender um pouquinho a respeito da palavra do nosso Senhor, lá na carta que Paulo direcionou à igreja de Filipe, ou seja, aos filipenses. E eu quero começar com as primeiras palavras dele, que diz o seguinte, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 2,
Na verdade, a nossa condição hoje, a ministração de hoje vai estar lá no capítulo 2. Mas eu quero começar nesse segundo versículo do capítulo 1, que diz o seguinte: a minha oração é que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem a cada um de vocês a sua graça e a sua paz, no coração e na vida, o quê? De vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria, por causa de toda a maravilhosa ajuda que vocês ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo. Eu vou repetir de novo. Quando oro por vocês, versículo 4, meu coração se enche de alegria, por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de quem? De Cristo. O Evangelho de quem? De Cristo. Desde a ocasião em que vocês o ouviram pela primeira vez até agora. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver firmemente o quê? Terminada. Naquele dia, quando Jesus Cristo o quê? Voltar. Paulo é muito claro. Paulo disse que se alegrava pela atitude da igreja que estava em Filipe. Paulo se alegrava com a atitude dos filipenses. Porque desde a primeira vez, e olha que detalhe interessante, desde a primeira vez que Paulo menciona, os filipenses entregam o coração. E é interessante que Paulo diz, olha, aquele que começou a boa obra vai terminar. E que dia que ele vai terminar? Quando Jesus Cristo voltar. Paulo estava dizendo para Filipenses, olha, a obra é constante todos os dias até o final dela. Só que o findar dela é no último dia, quando Jesus virá buscar a igreja. Por isso que a palavra diz que aquele que não perseverar até o final, perderá a vida. A última obra de Deus nas nossas vidas é quando Jesus Cristo virá buscar a igreja. Então, até o último dia, eu tenho que estar permitindo Deus realizar a sua obra. Eu não posso parar nem um segundo. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas ele vai terminar quando Jesus Cristo virá, quando ele voltar para buscar a igreja. Entenda isso. Não adianta eu viver do ontem. Eu tenho que viver o agora. Para sempre. A minha vida eterna depende do agora. Para sempre. Entendeu, igreja? E aí Paulo continua dizendo: é bem natural que eu sentisse o que sinto a respeito de vocês. Porque vocês têm um lugar muito especial em meu coração. Nós temos participado juntos da graça de Deus. Mesmo eu estando na prisão, ou ainda quando eu estou defendendo a verdade e falo de Cristo o quê? Aos outros. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que tenho de vocês, com a ternura de Jesus Cristo. Minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão o quê? Espiritual. Pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado. Entre o certo e o errado. E saiba discernir o que é melhor. E que sejam intimamente o quê? Puros. Que o nosso íntimo seja o quê, igreja? Puros. Para que ninguém possa censurá-los
desde agora até que Cristo que volte. Paulo estava dizendo que a saudade que ele tinha era grande, o amor que ele tinha era grande, porque eles estavam ligados na ternura de Jesus Cristo. E é interessante que ele declara que aqueles filipenses que entenderam o Evangelho e entregaram a vida para Cristo Jesus, tinham que viver transbordando de amor e sempre crescendo em conhecimento e compreensão espiritual, para que viesse a clareza do que é certo e do que é errado. Tropeçamos porque não crescemos e não temos a compreensão das coisas espirituais. Por isso que tropeçamos. Por isso que muitas vezes na hora de tomar uma decisão, erramos. Na hora de ir para um caminho certo, erramos. Por quê? Porque não permitimos, como Paulo mesmo diz a Filipenses, o crescimento espiritual, o conhecimento espiritual, em amor, coisa maravilhosa. Ou seja, para que ninguém o quê? Nos censure. Entendeu? Até quando Jesus o quê? Voltar. Paulo estava dizendo, olha, criem em vocês uma estrutura de vida que ninguém censure vocês. Até Jesus Cristo voltar. Ou seja, e o versículo 11 diz, que vocês possam estar sempre fazendo coisas boas, pois isso resultará em muito louvor e glória ao Senhor. Paulo diz que a nossa vida seja uma vida de frutos de justiça. Que em tudo, em toda ação, em toda palavra, em toda atitude, sejamos justos. Mesmo que essa justiça possa nos trazer punição e prejuízo. E aí, o capítulo 2, do versículo 12, diz o seguinte, e aqui será a mensagem para nós no dia de hoje. Amados, quando eu estava aí, porque Paulo já não estava mais presente, porque Paulo começa dizendo no capítulo 1 que ele estava preso, certo? Então Paulo já estava o quê? Preso. E envia a carta aos cristãos de Filipenses, a igreja de Filipenses. Então Paulo diz, olha, quando eu estava aí, vocês eram sempre muitos o quê? Cuidadosos em seguir as minhas o quê? Instruções. E agora que estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos o quê? Salvos. Do fato de sermos o quê? Salvos. Quem busca uma vida salvífica, quem tem a compreensão na fé que é salvo, ele sempre busca conhecimento e crescimento espiritual. Ele sempre vai viver em unidade e amor. Ele sempre vai tomar atitudes que não possa censurá-lo. Ele sempre vai ter atitudes com justiça, mesmo que essa justiça o prejudique, mesmo que essa justiça o fira. Podemos pegar a vida, as atitudes de Jesus Cristo. Viveu a justiça e quantas vezes foi ferido? E quantas vezes foi julgado? E quantas vezes foi perseguido? Mas quantas vezes também ele se alegrou? Ele pôde experimentar a glória de Deus. Ele pôde experimentar o amor de Deus. Ele pôde experimentar o cuidado do Pai. Ele pôde ver com os olhos porque ele praticou a justiça, milagres.
restauração, ressurreição. Ele pôde ver um amigo sendo ressurreto. Ele pôde ver um cego e mendigo voltando à vida normal. Ele pôde ver uma família, um homem, uma família odiada, por ser um publicano, recebendo salvação. Entenda isso. Quem maltratava, quem perseguia, por causa da perfeita justiça de Deus, era o próprio mundo. Mas aqueles que tinham uma vida no reino, trazia alegria para Jesus Cristo. Então Paulo continua dizendo o seguinte: e agora que estou longe de vocês, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam de fato de sermos o quê? Salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência o quê? E temor. O versículo 13 diz o seguinte: porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer, a realização daquilo que o quê? Ele quer. Façam tudo sem queixas e o quê? Discussões. Façam tudo sem o quê? Queixas e discussões. Paulo estava dizendo para Filipe, o Espírito Santo está dizendo para nós, como igreja, o que importa é o que Deus quer. O que importa é a ordem de Deus. Eu gostando ou não, eu querendo ou não, mas que a minha atitude não traga queixa e discussão no meio daqueles que eu convivo. Está escrito. Versículo 13, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Deus só habita em lugares que Ele percebe que o coração deseja obedecê-lo. E ponto final. Está entendendo, Davi? Deus só habita nesse lugar. Paulo está deixando isso muito claro. Porque Deus só pode operar quando Ele percebe que querem obedecê-lo e realizar aquilo que Ele quer. E façam isso sem queixas e discussões. Sem queixas e discussões. De modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. De modo que ninguém possa acusá-los, de modo que ninguém possa apontar o dedo, de modo que ninguém possa dizer, ah lá o crentinho, ah lá a igrejinha, ah lá o crentão, ah lá o... Entendeu? Na igreja é uma coisa, fora é outra. Na presença do pastor é uma coisa, da liderança é uma coisa, longe é outra. No meio dos cristãos tem uma atitude, longe tem outra. Paulo estava dizendo à igreja de Filipenses, continue com essa mesma vida. Quando eu estava aí, vocês cresciam espiritualmente. Eram pessoas que amavam uns aos outros. Eram pessoas que não traziam discussão, que não traziam, como está aqui, ó. Não existia entre vocês intriga, não existia entre vocês queixas, não existia entre vocês discussões. Que ninguém censure vocês. Como que vamos ser igreja lá fora? Se todo mundo olha para nós, nos queixa, nos censura nós. E por onde passamos,
deixamos discussões, contendas. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filhos de Deus, no mundo o quê? Em trevas, cheio de gente desonestas e o quê? Obstinadas. Brilha entre eles, como as estrelas o quê? Do universo. Paulo diz, o Espírito Santo diz para nós, vocês devem levar uma vida pura e imaculada. Como quem? Filhos de Deus. No mundo em trevas. Cheio o quê? De gentes desonestas. E o quê? Obstinadas. Vive essa vida quem quer. Tem pessoas que entregaram a vida para Cristo Jesus que querem viver essa vida. Porque querem. Porque desejam. Porque a Bíblia denuncia. Porque a palavra constrange. A palavra denuncia que não podemos viver assim. A palavra denuncia que não temos que ter uma vida como a vida daqueles que estão em trevas, no mundo de trevas. Temos que se tornar filhos de quem? De Deus. E termos uma vida pura e imaculada. Se você volta um pouquinho, no capítulo 2, no primeiro versículo do capítulo 2, diz o seguinte: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente o quê? Feliz, amando-se uns aos outros, e concordando uns com os outros, de todo o quê? Coração. De todo o quê? Trabalhando juntos com uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para acusar, para causar boas impressões aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas procurem-se também com os outros. Preocupem-se também com os outros e com que eles estão o quê? A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por quem? Por Cristo Jesus. Querem ser filhos de Deus? Vivam como Cristo Jesus. Tenham as mesmas atitudes que Cristo Jesus o quê? Teve. E Paulo diz, se há conforto em Cristo Jesus, tá? Se há alguma consolação de amor da parte dele, e se há alguma comunhão no Espírito Santo, e se há ternura e compaixão, então viva, amando, concordando, de todo o coração, trabalhando em unidade, com um só coração, mente e um só propósito. Não sejam egoístas. Não vivam para causar impressão para os outros. Sejam humildes. Pensando que as outras pessoas são melhores que você. E não vivam pensando no seu único e vivendo para o seu único interesse. Se preocupe com o próximo também. Então, amada igreja, se queremos ter uma vida com Cristo, essa carta diz muito para nós como está a nossa vida. E se em alguma dessas palavras nós não encontramos em nossa vida, em nossas atitudes, precisamos nos arrepender, reconhecer e correr para essa verdade. Entenda isso. Nós viveremos em um mundo de trevas, a qual temos que ser filhos de quem? De Deus. E o filho de Deus não é egoísta. Ama. Se entrega. Esse mundo egoísta
esse mundo egoísta, nós já vamos voltar aí, mas presta atenção, o que Jesus Cristo diz, só ouça, lá em Mateus 6, o versículo 38 diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 38, Mateus capítulo 5, versículo 38 diz o seguinte, a lei de Moisés diz, se um homem arrancar o olho de outro, deve pagar com o seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma, o dente daquele que fez isso. Porém eu digo, no meio cristão não existe vingança. Porém eu digo, diz Jesus, não resista aos perversos. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Mas não vingue, porque no meio cristão não existe vingança. Mas no mundo de trevas, sim, porque é egoísmo. Porque é interesse próprio de aqueles que lhe pedem. E não fuja daquele que querem tomar emprestado de você. Nem que o que foi emprestado não volte mais. Não fuja daquele que lhe pedem. Há um ditado assim, versículo 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, porém eu digo, disse Jesus, ame os seus inimigos, orem por aqueles que lhe perseguem, dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai, que estás aonde? Nos céus. Paulo diz que nós temos que ser filhos o quê? De Deus, em um mundo de trevas. O mundo não pode nos censurar. Mas aquele dia lá, aquele crentinho deu um tapa na cara do fulano lá. Ele me bateu primeiro. E daí? Dê a outra face. Por isso que eu falo que o evangelho é para gente corajosa. Fracos e medrosos não ficam no evangelho. E Jesus Cristo advertiu sobre isso. Desde o tempo de João Batista tem posto força, violência para entrar no reino dos céus. Não tem esse negócio não. Ou você se torna um soldado de Cristo, ou você vai voltar para a tua casa, como foi no tempo de Gideão. Não foi assim? Gideão anuncia a esse povo, a esses 30 mil homens aí, que querem vencer o inimigo, que os covardes, os medrosos voltem para sua casa. Um terço foi embora. Estavam lá por estar. Estavam lá por obrigação. Evangelho não é por obrigação. Evangelho é por renúncia e amor. Vida cristã não é por obrigação. É por renúncia e amor. Vida cristã precisa nascer de novo. Senão não tem vida cristã. Senão vai viver nessa capa mentirosa do mundo de trevas, achando que é cristão. Amém? Vamos continuar? Vamos continuar? Sim ou não? Glória a Deus. Porque Ele envia a luz do sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre o quê?
os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos, ou seja, os publicanos, fazem isso. Se vocês forem inimigos apenas se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro, até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como o Pai Celestial. O seu Pai Celestial o quê? É perfeito. Mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. E para ser perfeito como o Pai Celestial, como disse Jesus Cristo, tem que amar. Não pode fazer acepção de pessoas. E ponto. Entendeu? Ou não? E tem que permitir, como disse aqui, em Filipenses, ele construir o que ele quer. Obedecer à ordem dele. Viver os planos e os desejos de Deus. Naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Aqui eu lembro de Jonas. Aqui eu lembro de Jonas. Mas teve que viver o plano de quem? De Deus. Não adianta correr. Ele vai te pegar. Não adianta. Se você quer uma vida eterna, ele vai te encontrar. Não adianta se esconder. Elias foi se esconder numa caverna. Quem foi lá? Não adianta se esconder dele. O salmista disse: eu posso ir no mais profundo, o Senhor está lá. Eu posso subir o mais alto, o Senhor também está lá. Por onde eu for, o Senhor também estará. Eu posso tentar fazer de tudo, o Senhor lá estará. Entendeu? Não fuja dos planos que Ele tem para a tua vida. Aceite logo. Dói menos. Machuca menos. Vai ter menos cicatrizes e menos feridas. Vai ter menos problemas. Vai ter menos tempestades. Menos adversidades. Menos tropeço. Aceite logo. Porque Ele quer operar na sua vida. Então permita esse Deus operar, porque Ele te conhece. Mas vai viver o que Ele quer. Obedeça o que Ele ordenou. E pare de graça. Porque os fracos não herdarão o reino. Os medrosos não herdarão o reino. Os bêbados não herdarão o reino. Os maldizentes não herdarão o reino. Os afeminados não herdarão o reino. Está escrito. Os ímpios não herdarão o reino. Está escrito, amada igreja. A Bíblia denuncia. Sabe o quê? O pecado. Só isso. Se estamos em pecado, esqueça. Pastor, eu não roubo. Pastor, eu não minto. Mas traz divisão. Mas acusa. Mas não consegue amar. Não consegue perdoar. E do jeito que vem, vai. Se alguém fala um palavrão para você, você fala um palavrão para ele. Do jeito que vem, vai. E Jesus Cristo falou que não pode existir o quê? Vingança. Porque se for ter vingança, a ela pertence a quem? Ao Senhor. Está escrito. Dele é a vingança. E para nós encerrarmos e orarmos, brilha entre eles, como as estrelas o quê?
do universo. Voltei em Filipenses capítulo 2 de novo. Olha que coisa maravilhosa. Está noite, não está? Está escuro, não está? Quando você olha para cima assim, quando as nuvens permitem, o que você vê? As estrelas. Você sabe que ali tem um céu, mesmo escuro, mesmo em trevas. Entendeu? O que você vê? O que vemos? As estrelas. Paulo está dizendo, olha, quando você olha para cima e está tudo escuro e você vê uma estrela, que o mundo cheio de trevas, que o mundo em trevas, quando olhar para você, saiba quem você é. Te encontre. Te veja. Não para te acusar e censurar, mas para saber que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Como? Mostrando-lhes a palavra o quê? Da vida. É isso. Mostrando o quê? A palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito sabendo que não corri, nem me esforcei em vão. E mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida em cima do sacrifício e servido, e serviço que provém o quê? Da fé que vocês o quê? Têm. Mesmo assim ficarei o quê? Contente. E repartirei minha alegria com cada um o quê? De vocês. Vocês também devem ficar alegres com isto e se regozijar o quê? Comigo. Paulo estava dizendo, mesmo que eu esteja sofrendo, eu me alegro. Porque Cristo foi formado em vocês. Fique de pé e vamos orar. Então, amada igreja, vamos parar de querer viver uma vida que nos agrada. E vamos obedecer e realizar o que Deus tem para nós. Com temor. Com temor. E sem queixo o quê? Discussões. Perguntaram para mim se esse ano ia ter confraternização, um jantarzinho. Eu falei, não. Não haverá. Sabe por quê? Porque em casa não está bem, aí chega aqui, quer passar uma imagem que não está vivendo. Primeiro vai viver lá, para depois refletir no meio dos outros. É verdade. Passa o ano todo com queixas, com discussões, um julgando o outro, um condenando o outro. Aí no final do ano quer sentar na mesa e... Agora, se quiser um culto de arrependimento, reconciliação e perdão, eu estou pronto. Agora, repartir a mesa, só para dizer que isso tudo está bem, só para mostrar e transparecer para as pessoas que tudo está indo muito bem. Quem faz isso é o mundo cheio de trevas, não os cristãos. Os cristãos amam, os cristãos servem, os cristãos obedecem, os cristãos vivem a palavra de vida. Amém? Eles falam do Evangelho, eles vivem o Evangelho. Não, só historinha. Então não, disse mesmo não e não. Esse ano não vai ter. E ponto final. Agora, se o ano que vem o Espírito Santo do Senhor perceber que a igreja cresceu, como disse Filipe, a carta aos Filipenses, aí pode ter certeza, sentaremos à mesa e nos alegraremos.
Porque o nosso íntimo estará puro. Entendeu? Puro. Chega de máscaras. Chega de mentiras. Chega de uma imagem mentirosa, distorcida. Vamos ser sal e luz. Vamos ser essa estrela que brilha no mundo de trevas, de escuridão. Vamos ser essa luz, esse sal.